Olá, mais uma vez espero encontrá-los com saúde e que tudo mais esteja na mais perfeita ordem. Como venho dizendo, acredito ser interessante esclarecer para quem está me assistindo pela primeira vez e reforçar para quem vem me acompanhando que esse programa Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista impressa Bem Mais Osasco. No entanto, ao longo dos programas, não conseguimos comentar a revista inteira. Sendo assim, convido-os a acessarem o nosso portal www.revistabemmais.com.br e lerem a revista na íntegra em seu formato online. Ou ainda, se preferirem, entrem em contato através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br e solicitem a sua assinatura. Ou ainda, acessem o portal também e descubra os pontos onde vocês poderão receber os exemplares. Eles são distribuídos gratuitamente, tá? Então, acessem, descubram o ponto e peguem a revista. Bem, pessoal, o tema de hoje, que será abordado, é um tema que a gente trata normalmente na seção Educação da nossa revista. E na seção Educação desse mês, nós vamos falar sobre um tema importante, de direito, mas que às vezes estamos ficando com a sensação de que não estamos tendo ou oferecendo, que é a alfabetização. Esse tema vai ser discutido, né, ou abordado por nossa querida articulista, que falará sobre a alfabetização, um direito essencial. E a nossa convidada hoje é a professora Deusdedit Giareta Chaves, carinhosamente chamada por Professora Dete. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fique à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço mesmo e espero colaborar, corresponder ao que você precisar aí. Com certeza, porque o privilégio pode ter plena convicção que é totalmente nosso. Obrigada. Tá? E para que os nossos telespectadores entendam um pouquinho, né, quem é a professora Dete, por favor, se apresente para eles. Então, quem é, de onde veio, a sua trajetória. Então, Vandercília, eu sou a professora Maria Deusdedit Giareta Chaves. Você disse, e na realidade sou obrigada a concordar, carinhosamente chamada de professora Dete pelos alunos, a quem em Osasco eu dou aula, nem quero dizer de que ano até hoje, para não passar a minha idade. Não comprometer. Porque a mulher sempre está mentindo a idade. Mas eu dou aula em Osasco há quase 50 anos e eu tenho aqui em Osasco milhares e milhares de alunos. Eu saio pelas ruas e sou reconhecida com tanto carinho, nem sei como devolver esse carinho. E eu vim de Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, filha de uma família de italianos, de pessoas simples, criada numa cidadezinha que tinha menos habitantes quando eu saí do que tem alunos onde hoje eu leciono, que é a Unifiel. E uma cidade que oferecia pouco entretenimento, pouca cultura, uma cidade muito rica, por sinal, porque era só agricultura, fazendeiros, né? Mas nós tínhamos ali um cinema que abria aos sábados e domingos, alguns circos que se instalavam na cidade, uma ou outra apresentação teatral, bibliotecas nos clubes e nas escolas. E aí o nosso entretenimento era a leitura, se nós tivéssemos em casa esse estímulo. E a minha sorte foi ter sido filha temporona, ou temporã, como quiserem, né? Então, quando eu era na minha primeira meninice, minhas irmãs gêmeas já eram professoras primárias e meu irmão já era diretor do Instituto de Educação de Santa Rita. Então, os meus presentes quase sempre eram livros. E eu sempre via meus irmãos estudando. Os meus pais, como italianos, achavam que eles tinham que investir na nossa educação, para nós falarmos bem a língua portuguesa, para nós nos sentirmos brasileiros, né? Tanto que o italiano em casa passou a ser um substrato à língua italiana, né?
e minhas irmãs sempre me corrigindo. Então, desde criança, eu tenho esse bom trato com a linguagem. Fui muito boa aluna em línguas, tão boa aluna em língua francesa, que a minha professora de francês que me estimulou a vir para São Paulo cursar letras. Aí, aos 17 anos, quase 18, eu vim para São Paulo, cursei letras neolatinas, um curso que nem existe mais, ele foi vigente até 1974, na USP e na PUC. E esse curso oferecia letras em blocos, neolatinas clássicas e neolatinas clássicas e anglo-germânicas. E eu escolhi as neolatinas, então eu sou bacharel em 5 línguas. Português, francês, latim, espanhol, italiano, mas sou licenciada, quer dizer, tenho condição de lecionar 3, português, francês e latim. No início, aqui em Osasco e em Carapicuíba, eu dei durante 15 anos aula de francês. Depois, o Estado, o governo, tirou do currículo a disciplina. E aí eu mergulhei fundo em língua portuguesa. E é um mergulho que eu não quero voltar à tona nunca, não é? Porque é uma língua paroxítona, eufônica, uma valsa, dentre as línguas latinas talvez seja a mais eufônica, não é? E é uma língua canhestra ainda, que no século XVIII não passou pelos processos de reformulação, por isso que há os acordos ortográficos, não é? Não há em outras línguas, mas há no português, porque as línguas latinas no XVIII, durante o Iluminismo, passaram pela revisão. E o português não passou por essa revisão. Eles não queriam que ninguém mexesse no seu queijo. O Portugal é um país que até hoje é um país padrão, né? Eles não gostam que se mexam muito com eles, né? E aí eles vêm fazendo paulatinamente os acordos ortográficos, que são excelentes, porque eles estão retirando da língua o que é supérfluo, o que não tem valia nenhuma. Eles estão retirando o que não há necessidade, né? E só nós que conhecemos e gostamos de conhecer a linguagem é que percebemos que para que aquele acento em voo, se ele não tem ele não altera significado, ele não altera pronúncia, não é? Porque o acento em baiuca, se ele também não altera a palavra, já existia dessa forma antes do acento, né? E para que o trema, se as pessoas nem punham o trema, né? Então eles estão paulatinamente retirando aquilo que é inútil, aquilo que os latinos falavam, trunca-te, utilia trunca-te, quer dizer, tira o que é inútil. Então os acordos devem ser assimilados, porque todos os países lusófonos vão falar a mesma língua e vão escrever da mesma forma. E isso, se houver um grande conflito que nós precisemos dos que falam a nossa verdadeiramente igualmente língua, nós vamos ter quem nos acompanhe. Perfeito. Bem, professora, o nosso primeiro bloco, ele está praticamente sendo finalizado. Ótimo. Tá ok? Então, quando nós retornarmos do nosso intervalo, nós vamos entrar, propriamente dito, na questão da alfabetização. Ok? Maravilha. Então, a senhora vai ter um tempinho para respirar. Okay? Respirar fundo. Exatamente. E obrigada. Vamos falar o latim. Tá certo. Tá certo? Obrigada. Meus queridos, voltamos já já. Aguardo vocês. Olá, estamos de volta. Para quem está começando a assistir o programa agora, nós estamos entrevistando a professora Odete e nós estamos falando sobre a questão da alfabetização. Então, eu vou retomar a entrevista com nossa querida professora e vou perguntar o seguinte. Passamos aí pela questão do novo acordo ortográfico. Tá? Então eu pergunto, nós homens, né, o que a gente consegue conquistar a partir do momento que a gente domina, de fato, a nossa língua? Conquista-se praticamente o fundamental para a nossa vida, né?
Porque a língua é fundamental para comunicação em todos os sentidos. Para você fazer uma compra, para você falar de amor, para você falar com Deus, para você educar seus filhos. Na profissão, então, se você tem o domínio da linguagem específica, você será um profissional que se destacará entre todos, né? Mas se você tiver também o domínio da linguagem geral, você sai do específico e você terá o que os outros talvez não tenham, que é o domínio da cultura geral, porque a língua vai te expandindo para todos esses lados, né? Como dizia Lispector, a linguagem é o nosso domínio sobre o mundo. Então você tem na medida que você domina a linguagem, aumenta o seu repertório, aumenta o seu vocabulário, conversa melhor, nós vamos ficando até mais bonitos, mais educados, nós nos vestimos melhor, nós conversamos melhor, nós somos mais bem entendidos. Olha, não tem como, a linguagem é fundamental para a vida pessoal, para a vida profissional. Bom, então, a próxima questão é assim, como, né, conquistar o domínio da língua portuguesa se hoje em dia a nossa alfabetização é deficiente? Olha, é deficiente e pode muito ser melhorada, porque, em primeiro lugar, a alfabetização não consiste em colocar uma criança para aprender a decodificar o código da língua, não é isso só. Não é? Ela não pode chegar lá e dominar o fonético e a memória sem trabalhar os efeitos do significado, sem ter todo um aporte que acompanha isso, né? Os livros, o estímulo em casa, o pai que conversa com o filho, a mãe que conta histórias, por mais que ela trabalhe fora, né, que ela acompanhe esses processos, que ela não tenha também muita pressa que a criança, antes dos 7 anos, esteja dominando todos os esquemas de leitura e de escrita, porque ela, às vezes, nem tem os esquemas cognitivos prontos, né? Mas ela tem que ter todo o aporte, que é uma estante com livros, um manuseio de livros, não ficar com a criança só nos joguinhos eletrônicos, que eles são muito mecanicizados, então ela jamais vai gostar da leitura, não é? Tem que fazer um acompanhamento escolar para ver se os professores estão recebendo a devida orientação, porque hoje, por exemplo, os professores ensinam letras e não o alfabeto. Então, se pergunta para uma professora: a senhora vai alfabetizar e vai dizer que quantas são as vogais? Ela vai dizer 5. A, E, O, U e não são. São 12. São 12 vogais. E as crianças não trabalham isso. Eles estão preocupados se ela escreve para a mamãe ver que ela escreveu bonitinho, que ela já lê, não é? E entenderam que o construtivismo, que foi o resultado de uma pesquisa de Emília Ferreiro, aluna de Piaget, que fez uma pesquisa em psicologia e descobriu como eram os esquemas na aprendizagem da alfabetização, o mundo brasileiro quis colocar esse projeto como método, sem que, às vezes, o professor não soubesse que toda criança que é alfabetizada, ela passa realmente pelo método pré-silábico, depois o silábico, depois o alfabético e depois o ortográfico. E quando chega no alfabético e ortográfico, tem que ter a leitura, tem que ter o cinema, tem que ter o teatro, a avó contando história, o respeito aos mais velhos, ouvindo o pai, aprendendo a ouvir, não é? Uhum. Então, esse aporte, porque a alfabetização se leva a vida inteira, não é? E esse reconhecimento, esse estímulo familiar. Está faltando nos projetos de alfabetização a educação continuada para os professores, okay, e o acompanhamento familiar, que é fundamental. Fora disso, a criança será mal alfabetizada. Hoje eu sou professora de português no curso superior, e eles chegam sem qualquer domínio ortográfico. Eles escrevem com certeza tudo junto, missa com C cedilha, eles cometem erros ortográficos muito vulgares, muito banais, e não têm conhecimento sintático. O português hoje, eu diria, está no bico do corvo. É preciso que se acalente políticas públicas. Quando eu vim para Osasco,
eu tinha 22 anos quando comecei a dar aula no ensino médio aqui em Osasco. O Serup era um órgão do governo que oferecia aos professores o ano inteiro educação continuada. As escolas públicas eram excelentes. Eu dava aula no período da noite em Carapicuíba, de francês. Em agosto, eles acompanhavam comigo a leitura de um livro de Poche de Balzac. Nossa. E entrar numa escola pública era fundamental, mas o governo tinha as políticas acompanhando. O que tinha de curso de extensão que a USP oferecia? Saía nos jornais, nós íamos atrás para formar o nosso currículo. Acabou tudo isso. Então é preciso que seja política a história da educação. Eles precisam acordar. Não é possível levar a educação da maneira como eles vêm levando. O aluno não precisa mais fazer prova, o professor não precisa mais ser testemunhado, ele não precisa mais comprovar que ele tenha conhecimento, quer dizer, estão jogando a educação ou já jogaram no fundo do poço. Aí, quando a gente entra para o lado político, a coisa pode até virar meio que polêmica, né? Não, eu não quero nem falar de político. Exatamente. Nem, mas a questão política mesmo, ser um projeto governamental, social, amplo, né? Até mundial. Tá, eu vou interrompê-la, tá? Nós vamos dar o nosso breakzinho. No retorno, a gente fecha essa questão do que está faltando para que a alfabetização realmente aconteça, que não seja através da escola ou até pelos pais, como que eles poderão ajudar, tá certo? Certíssimo. Meus queridos, voltamos já já, aguardo vocês. Olá, estamos de volta. Eu estou entrevistando a nossa querida professora Adete e nós estamos falando sobre alfabetização, né? Um direito essencial. No último bloco, nós deixamos no ar a questão de quem tem que fazer o acompanhamento desse processo de alfabetização. A sua última colocação foi com relação ao governo. Isso, a políticas públicas, né? Exatamente. Que incentivem a educação do professor, formação do professor, a formação continuada do professor. Aí, enquanto eles estão cuidando desta parte, o nosso dia a dia lá em casa, com os nossos filhos, como que nós, pais, podemos cobrar da escola o desenvolvimento no processo da alfabetização da criança? Existe essa possibilidade? Nossa, começa aí. Começa exatamente em casa. Os pais precisam estar cientes de que a escola não pode fazer tudo. A escola é o templo do saber, ela vai ali para instruir, a criança vai ali para ser instruída. Então seria muito bom que essa criança já viesse de casa educada, com alguns princípios básicos de ética, de respeito aos mais velhos, de compartilhamento, de solidariedade, e que também trouxesse de casa a valorização do professor, a valorização do conhecimento. De que maneira? Os pais precisam sentar com os filhos, contar histórias, estimular a leitura. Estimular a leitura, não só leitura, não vou desfazer da leitura internética, de jeito nenhum, mas a leitura dos livros, deixar a criança tatear. Trabalhar muito com a questão da figura, da imagem e do fantástico, sabe? Trabalhar com o fantástico, aquela flor que se transformou numa borboleta, ou trabalhar com um animalzinho que se transformou. Porque essa história da transformação é que vai dar para a criança a possibilidade de ela também se transformar. Entrar aí aquilo que nós chamamos de literatura. Então a família, ela se descuidou demais. Ela jogou nos ombros da escola a educação e a instrução. E a alfabetização começa em casa, lendo, com aquele aporte que eu falei para você. Levando a criança ao cinema, vendo uma peça de teatro, indo ao circo,
O circo dá instrução também. Pois é. Né? Lendo, contando histórias, né? Então, professora, veja só o momento em que nós vivemos, né? Por um lado, o governo negligenciou com o processo. Por outro lado, os pais estão cada vez mais ausentes, porque trabalham, aquela coisa toda. Então, eles acabam tendo uma relação com os filhos, digamos que compensatória. Não é? Então, eu não te exijo nada, eu só te dou coisas. Eu te dou joguinhos, eu te dou passeios, eu te dou roupinha, enfim, não se cobra nada. Então, sendo a alfabetização, né, um direito essencial, a senhora acredita no modelo atual da alfabetização? Ele tem que ser reformulado. Né? Além desse acompanhamento com a família ser um pouco mais consciente, que não vai pesar tanto para ela, basta que a mãe tenha menos culpa por isso, né? E que ela valorize a qualidade daquele momento que ela vive com a criança ali. Mesmo que ela viva pouco, porque ela trabalha muito fora, mas aquele momento que ela está com o filho, que ela não vá com culpa, para não ficar presenteando tanto, mas que ela vá com amor, que ela valorize, que ela dê qualidade para aquele momento. Agora, no colégio, na escola, os diretores, os coordenadores, as universidades, porque eu vejo que nós fazemos isso ali na pedagogia do Unifiel. Nós temos de preparar os professores. Hoje tem até a filosofia para criança como matéria na pedagogia. Por quê? Porque a alfabetização tem que ser um projeto muito sério. Sabe? O projeto de alfabetização não pode ser só mnemônico e alfabético. Tem que trabalhar com o significado das palavras, tem que trabalhar com a literatura, que é uma ciência que, se todas pudessem ser eximidas de uma grade, essa não poderia. Porque o livro recolhe todas as mazelas, mas ele devolve sempre uma solução de felicidade, que é uma solução ética. Okay. Não é? Então, é a minha cadeira de literatura infantil e de filosofia para criança. E fazer uma programação de educação continuada para que a alfabetização seja séria. Né? Para que não se aprenda que vogais são letras, mas são sons e são 12. Para a criança escrever janela e saber que existe o E como uma outra vogal diferente do E e não acentue. Né? Mas nós temos que educar os professores. Formação para os professores. Eu acredito. Eu vou continuar acreditando até morrer e tenho feito esse trabalho. Tá. No seu ponto de vista, então, essas alterações se limitam tem que ser feitas em cima dos professores. E outra coisa, né? Wandecília, se me permite. Claro. A criança precisa ser desafiada, eu não digo cobrada. Porque há na literatura um mito chamado Os 12 Trabalhos de Hércules. Eu faço questão sempre de fazer isso. A criança adora ser desafiada e ela não está sendo mais. Então ela acha a escola uma bobeira, ela não precisa estudar. Por quê? Porque estabeleceu-se que ela passa sem precisar fazer prova. Não é? Aquela menina que fez um Enem e pôs uma receita de miojo, ela tirou 1000? Não é? Então, qual é o desafio? E os professores? Os professores então falam, para que eu vou estudar? Para que eu vou dar uma aula de arrasadora que os alunos... Eu, às vezes, estou dando aula, dá o sinal, eles falam, não, professora, não, nós não queremos ir para o intervalo. Bom, eu vou cortá-la, porque a gente está, assim, muito próximo, infelizmente, do final. Mas eu quero que a senhora feche me respondendo o seguinte, quando a senhora acredita que essas modificações, né, a interna, dentro de casa, não dá para a gente mensurar. Mas alguma proposta nova do governo está vindo? Eu estou sabendo que sim. Tenho ouvido até o ministro da Educação falando disso. Tenho ouvido várias professoras umas que eu encontrei agora nas férias que trabalham em Brasília, dizendo que haverá de novo... Não é aquela história de vamos reprovar, mas vamos desafiar o aluno. Ele tem que sentir o desafio. Eu adorava o dia de prova. Sabe por quê? Porque eu ficava adrenalizada. Hoje, por que os meninos vão buscar adrenalina? Drogas, em bebidas. Porque eles não têm mais isso. Eu ia adrenalizada para minhas provas. Né? A criança precisa sentir desafio. Eu soube que vai mudar. Eu
torço para que mude, eu peço para o governo, se alguém me ouvir, puder chegar lá nas altas, nos ouvir aqui, puder chegar lá nas altas esferas, mude, desafie a criança, desafie o professor. Eu acredito que vai mudar dentro desses próximos 5 anos e vamos torcer para isso. Bom, então eu vou finalizar o programa de hoje, deixando aberto aqui o convite para a senhora, porque assim que acontecer essas mudanças, aqui estaremos discutindo, enfim, vendo o que foi certo e o que foi errado nessas alterações. Eu sou movida, tá aqui no sangue educação, viu? Então tá bom. Obrigadíssima. Eu que agradeço a sua presença e para os meus queridos telespectadores, agradeço o privilégio de estar novamente com vocês, a audiência. Reforço que caso tenham pego a entrevista do meio para o fim, não tem problema, acesse o nosso site www.revistabemmais.com.br. Lá vocês conseguirão ler a revista com o artigo da professora na íntegra, conseguirão acessar também este programa. Então, divulguem tanto a revista quanto o programa. Qualquer necessidade, estamos à disposição, entre em contato, no Fale Conosco, @revistabemmais.com.br e até a semana que vem, se Deus quiser. Até mais.